Quando a gente pensa em escravidão, o que vem à cabeça? Para muita gente, são as imagens do tráfico de navios através do Atlântico, da exploração baseada na cor da pele. Mas olha, essa é só uma parte da história. Hoje, a gente vai voltar muito, mas muito mais no tempo, para descobrir as origens de uma prática que moldou impérios bem antes de ser definida por raça. Pois é, a imagem que geralmente vem à mente é essa, do tráfico de africanos para as Américas. E essa imagem é, sem dúvida, poderosa e crucial para a história. Só que ela não conta a história inteira de uma instituição que existiu, acredite, por milênios. A definição de escravidão é, na verdade, muito mais ampla e as formas que ela tomou são bem mais variadas do que a gente imagina. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. Dá uma olhada nisso. De um lado, a gente tem a ideia moderna de escravidão, que é impossível separar da ideia de raça de uma desumanização total. Mas, do outro lado, na realidade antiga, a escravidão não era sobre quem você era, mas sobre o que acontecia com você. Perder uma guerra, ter uma dívida que não dava para pagar, cometer um crime, eram acidentes da vida, sabe? Um infortúnio, não uma marca de nascença. Para a gente desvendar essa história complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como a escravidão era encarada como algo normal na sociedade. Depois, de onde ela surgiu, guerra e dívida. Em seguida, a gente faz um tour por alguns mundos antigos para ver como funcionava na prática. Aí, vamos analisar a transformação brutal que mudou tudo. E, por fim, vamos conectar tudo isso ao presente, para entender por que essa história ainda reverbera tanto hoje. Bom, vamos lá. Nosso primeiro ponto mais importante para a gente entender é que, para civilizações antigas, a escravidão não era um debate moral. Era simplesmente um fato da vida. Era uma peça do motor da sociedade e da economia tão comum quanto, sei lá, ter um exército ou plantar trigo. E o que isso quer dizer na prática? Que a escravidão era uma condição, não uma identidade. Ninguém nascia destinado a ser escravo. A linha entre ser livre e ser escravizado era bem mais frágil, e o azar podia fazer qualquer um cruzar essa linha, seja por estar do lado perdedor de uma guerra ou por não conseguir pagar uma dívida. Mas como é que essa condição de azar se transformou numa instituição tão gigantesca e organizada? Para entender isso, a gente precisa seguir o rastro do dinheiro e do poder. As raízes da escravidão estão totalmente ligadas ao nascimento das primeiras grandes civilizações. A lógica econômica era, bem, brutalmente simples. Conforme a agricultura e as cidades cresciam, surgiu uma necessidade enorme de mão de obra. Quem ia construir os templos? Quem ia trabalhar nos campos? A resposta mais óbvia na época eram os prisioneiros de guerra e os devedores. O passo seguinte foi natural: transformar essas pessoas de trabalhadores forçados em propriedade, um bem que podia ser comprado e vendido. Certo. Agora que a gente já entendeu a lógica por trás, vamos dar uma olhada em como essa instituição funcionava na prática, em diferentes culturas. Da Mesopotâmia a Roma, cada império deu o seu próprio toque à escravidão, refletindo suas leis, seus valores e suas ambições. Nossa linha do tempo aqui começa há quase 4.000 anos, lá na Mesopotâmia, onde leis como o famoso Código de Hammurabi já tinham regras sobre a posse de escravos. A prática se espalhou pelo Egito dos faraós, passou pela Grécia clássica e, finalmente, chegou a uma escala nunca antes vista no Império Romano. Vamos pegar Atenas, por exemplo. O berço da democracia, certo? É um paradoxo incrível pensar que, no auge da sua glória, talvez 1/3 de toda a população de Atenas era escravizada. E para filósofos como Aristóteles, isso nem era uma contradição. Eles acreditavam que o trabalho manual era algo indigno para um cidadão. Ou seja, a liberdade de alguns dependia diretamente da falta de liberdade de muitos outros. Mas foi Roma que realmente transformou a escravidão numa indústria. Conforme o Império ia conquistando mais e mais territórios, milhões de pessoas da Europa, da África, da Ásia eram capturadas e levadas para trabalhar nas minas, nas fazendas gigantes, nas grandes construções. O Império Romano foi literalmente construído nas costas de pessoas escravizadas. Como a gente pode ver, a guerra era uma fonte de escravos em quase todo lugar. Mas a chance de conseguir a liberdade? Isso variava muito. Em Roma, por exemplo, a alforria, que era o ato de libertar um escravo, era até comum, e eles podiam virar cidadãos. Já na Grécia, reconquistar a liberdade era algo extremamente raro. Por milhares de anos, a escravidão, por mais brutal que fosse, era definida por status, não por nascimento. Era uma condição, não uma sentença para a vida toda ligada a quem você era. Só que essa antiga ordem estava prestes a ser completamente destruída e refeita de um jeito muito mais sombrio. E aqui está o ponto de virada.
A partir do século XV, a era das grandes navegações não descobriu só novos continentes. Ela, na verdade, inventou uma nova forma de escravidão. O que aconteceu foi uma transformação radical. A escravidão passou a ser associada permanentemente à raça. Para justificar o comércio de milhões de africanos para as colônias nas Américas, as potências europeias criaram uma ideologia tóxica, a de que algumas pessoas eram, por natureza, inferiores. A antiga ideia da escravidão como má sorte foi trocada pela ideia de escravidão como destino biológico. E isso tornou tudo hereditário e muito mais cruel. Certo. Então, por que essa diferença entre a escravidão antiga e a moderna é tão importante? Porque o legado dessa transformação radical que aconteceu há séculos, bom, ele não ficou no passado. As sombras dele se estendem até os dias de hoje. Essa frase aqui resume a questão perfeitamente. Eles pegaram uma prática que já existia há milênios e a distorceram, armando-a com uma justificativa ideológica nova e venenosa: a hierarquia racial. E as consequências disso a gente ainda sente na pele hoje. O ponto crucial é este aqui. Entender que a escravidão nem sempre foi racial nos permite ver como as hierarquias de raça foram construídas, de forma deliberada para servir a interesses econômicos. E essas estruturas, uma vez criadas, não somem do dia para a noite. Elas deixam um legado de desigualdade que continua sendo um desafio para todos nós. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Saber que a escravidão nem sempre foi baseada em raça muda a forma como a gente entende a história? E talvez mais importante, o que isso nos diz sobre as justificativas que as sociedades criam, ainda hoje, para a desigualdade? A história nos mostra que essas justificativas podem mudar,